Mais polêmica do que a fuga do Lázaro, mais polêmico de onde o Lázaro ficou durante quase 20 dias de perseguição. É o assunto que eu vou tratar com você aqui agora. Guarda unilateral. Exime ou não a responsabilidade do genitor ou da genitora em pagar a pensão alimentícia. O que você acha? Fica até o final que eu vou explicar tudinho sobre isso. Produção, roda a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, dessa advogada que vos fala com muito amor, muito carinho e muita saudade. Deixando os miúdos meados para lá, vamos falar sobre a obrigatoriedade, ou melhor, a dispensa, pagamento de pensão alimentícia, quando a guarda é unilateral. O que você acha sobre isso? Me fala, vou te dar 2 minutinhos aí para você pensar. A resposta é óbvia. A guarda unilateral não implica em absolutamente nada da pensão alimentícia. Se você tem a guarda unilateral do menor, o outro é ainda assim responsável pelo pagamento da pensão alimentícia. O que nós temos aqui é outra coisa, é outro instituto. E do que eu tô falando? Do guardião legal. Guardião legal é aquele responsável legal, judicialmente falando, pela criança. Então, se o filho mora com a mãe é guardiã. Se a mãe possui a guarda unilateral dessa criança, ainda assim, o pai precisa pagar a pensão. O pai, o avô, o tio, o primo, enfim, dentro daquela ordem lá, que eu já inclusive fiz um vídeo falando sobre quem tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, viu? Não recai só sobre o pai, não. Depois eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre isso. Mas voltando aqui ao assunto, voltando aqui à nossa lógica, é o seguinte, gente. A guarda unilateral, ela em nada infere na questão do pagamento da pensão. Aqui o que precisa se ligar, o que precisa entender é o seguinte. Quem é o guardião? Com quem que o filho mora? Nasce para o outro a obrigação do pagamento, entendeu? A guarda unilateral nada mais é da seguinte. Aquele que a detém está desobrigado a consultar o outro, genitor, né, ou a genitora, acerca de atividades da vida em comum daquela criança. Então, por exemplo, eu tenho a guarda unilateral do meu filho, eu não preciso consultar o meu pai se eu vou mudá-lo de escola, se ele vai fazer aula de inglês, se ele vai fazer aula de karatê, que horas que ele vai dormir, que horas que ele vai acordar. Eu não preciso desse apoio, eu não preciso dessa autorização do outro quando eu falo sobre guarda unilateral. Ao passo que, se eu tenho uma guarda compartilhada, sim, pressupõe que ambos os genitores, ambos os pais, em comum acordo, decidam sobre essas atividades que a criança precisa ter, decidam sobre a rotina dessa criança, aonde essa criança vai estudar, aonde essa criança vai fazer uma aula de natação, aonde essa criança vai fazer uma aula de inglês e assim sucessivamente. Conseguiu entender a diferença? Guarda unilateral, guarda compartilhada. Porém, o que determina o pagamento ou não da pensão é com quem a criança mora, quem que é o guardião legal desta criança. Aí eximiria um ao outro do pagamento da pensão. Por que eu tô falando isso? O que cresceu de números, eu estou revoltada. Eu vou até um desabafo isso aqui. Eu estou revoltada com o fato da quantidade de pais que vêm ameaçando as mães, falando que vai pedir a guarda unilateral do filho ou da filha para parar de pagar a pensão. Como se isso fosse eximi-lo dessa responsabilidade. Então, um recado para as mães. Mães, pelo amor de Deus, parem de cair nessas lorotas, nessas conversas fiadas, porque a gente estuda direito. A gente estudou 5 anos, né? Então, nós somos advogados, nós sabemos das leis. O que o pai do seu filho sabe? Ele não sabe nem o que ele comeu ontem, muitas vezes. Então, para tira isso. É um abuso psicológico que eles fazem nesse tipo de ameaça, porque sabe que o filho, para uma mãe, é a coisa mais importante que ela tem. E aí, aonde que ele vai te atingir? No seu filho. Então, a próxima vez que o dito cujo aí, que o embuste virar para você e falar isso, fala assim, vai lá então buscar os seus direitos e não caia na pilha, não caia na pilha. Tá combinado?
Gostou do vídeo? Então dá um curte aqui e compartilha com a amiga, que eu sei que tem um monte de mulheres nessa situação. Não é só você não, viu? É um monte. Eu recebo um monte de perguntas aqui no escritório relacionadas a essa questão. Pensão e guarda. O que um tira direito da outra. Tá combinado assim? Um beijo e até o próximo vídeo.